Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live do dia 9 de dezembro. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença louvando o Teu nome, agradecendo-te pelas verdades preciosas da Tua palavra que contribuem para a nossa salvação, que produzem a nossa salvação. Obrigado, querido Jesus, pelo Espírito Santo sobre nós derramado, iluminando a nossa mente para compreendermos as Tuas verdades e assimilarmos o Teu caráter. Querido Jesus, abençoa-nos neste momento ao abrirmos a Tua palavra. Em Teu nome pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar com vocês sobre o selo do Deus vivo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, vamos ler então os versos 1 até o verso 3. Apocalipse capítulo 7, versos 1 até o verso 3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do oriente do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Queridos, esta expressão, o selo do Deus vivo, aparece uma única vez na Bíblia e está aqui em Apocalipse 7, no verso 2, o selo do Deus vivo. O selo de Deus está na sua santa lei. E o 4º mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Este é o selo do Deus vivo, que mostra ao mundo Deus como Criador dos céus e da terra. Queridos, em contraste com o sinal da besta, que será aplicado na testa ou na mão de todos os ímpios que se submeterem ao pontífice de Roma. Queridos, em contraste com o sinal da besta, que será instituído através de um decreto, instituindo o primeiro dia da semana no lugar do sábado, em contraste com o sinal da besta está o selo do Deus vivo, que você e eu, que amamos a Jesus Cristo, que amamos os mandamentos de Deus, vamos receber este selo do Deus vivo na nossa testa. Muitos são convertidos a Jesus, porém poucos se salvarão. Jesus Cristo mesmo falou em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Queridos, quando Deus fala que poucos são os escolhidos, está dizendo que a maioria vai se perder. Embora multidões se unam à igreja como membros da igreja através do batismo, poucos serão salvos, pois aceitar a Jesus como Salvador é fácil. É fácil levantar a mão dizendo: eu aceito a Jesus como Salvador. Este é o primeiro passo, mas o segundo passo no processo da salvação, o segundo passo é aceitar a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Eu diria que a maioria dos membros da igreja não dão este segundo passo, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida. Aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Como Salvador, Jesus disse para a mulher adúltera, lá em João capítulo 8 e o verso 11. Como Salvador, ele disse: eu também não te condeno. Jesus perdoou e Jesus salvou a mulher adúltera. Mas como Senhor, Jesus Cristo disse: vai e não peques mais. João 8:11. Queridos, como Senhor da nossa vida, Ele manda, Ele dá ordens, Ele exige obediência, Ele exige a morte do nosso eu.
Por isso, em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus falou, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 16 e o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você aceita Jesus Cristo? Sim, eu aceito a Jesus Cristo. Isto é fácil, aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Agora, como Senhor da sua vida, Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Crucificar o eu. Isto não é fácil. Mas o Senhor, Jesus Cristo, exige a crucifixão do nosso eu. A morte do nosso eu. Jesus Cristo quer que na nossa mente uma única voz seja ouvida e obedecida. E esta é a voz de Jesus. Por isso Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque a maioria não abraça Jesus como Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Porém, queridos, este caminho que é Jesus é um caminho estreito. É um caminho de renúncias. Por isso a grande maioria dos membros da igreja, embora não saiam da igreja, também não crucificam o eu. Ficam só com o Jesus Salvador e nunca abraçam o Jesus Senhor, que exige obediência, renúncia e sacrifícios. Por isso nós queremos ler com vocês João capítulo 14. João capítulo 14, nós lemos o verso 15 e também o verso 21. Abra sua Bíblia, João capítulo 14 e o verso 15. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu sou o Salvador de vocês? Jesus está falando. Vocês me aceitaram como Salvador e dizem que me amam? Mas agora o Senhor da nossa vida está dizendo, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E aqui diz o verso 21 também, capítulo 14 de João, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. O selo do Deus vivo está na sua lei. Muitos que professam obediência aos mandamentos de Deus, na realidade, não guardam os mandamentos de Deus. Eles professam obediência aos mandamentos de Deus quando convém, quando não entra em conflito com os seus próprios interesses. Porém, quando a guarda do sábado entra em conflito com os seus próprios interesses, interesses de viagens, interesses de negócios, queridos, quando os interesses egoístas do pecador entram em conflito com os interesses de Deus, então eles transgridem o mandamento do Senhor. Muitos ouvem o convite de misericórdia, muitos estão sendo testados e provados, mas poucos serão selados com o selo do Deus vivo. Por quê? Poucos se mostram humildes como uma criança para que possam entrar no reino de Deus. Testemunhos, volume 5, página 50, parágrafo 2. Por que poucos são selados com o selo do Deus vivo? Ah, queridos, a resposta nós encontramos em Testemunhos, volume 5, página 214, parágrafo 2. Deus diz assim, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, não desculpar os defeitos de caráter, não justificar os defeitos de caráter, não ficar se explicando. Cumpre-nos remediar, dar uma solução para os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Testemunhos, volume 5, página 214, parágrafo 2. Vocês estão percebendo por que poucos serão selados pelo selo do Deus vivo? Porque nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto tiver uma nódoa ou uma mácula sequer no caráter. Deus está dizendo
Eu sou santo e vocês precisam ser santos. Mas é eu que dou a santidade para vocês. Como é que a gente ganha a santidade de Deus? Como é que a gente possui, se apropria da santidade de Jesus? Pela comunhão. Enquanto você está louvando a Jesus, enquanto você está ajoelhado, orando, conversando com Jesus, enquanto você está estudando a palavra de Deus, o caráter de Jesus, a sua santidade, está sendo transferida para você. A santidade de Jesus nos é dada, nos comunicada através da comunhão. A maioria dos membros pensa que Deus vai entender os seus vícios secretos. A maioria dos cristãos pensa que Deus vai entender e aceitar seus maus hábitos, ou então sua impaciência, seu nervosismo, sua irritação. Ora, se eu penso que Deus vai entender e aceitar o meu nervosismo, a minha impaciência, a minha irritação e os meus vícios, então por que mudar? Se eu penso que Deus vai entender, então eu não preciso mudar. Mas aí está o grande engano. Nós precisamos mudar. O padrão a ser copiado, meu querido irmão, minha querida irmã, o padrão a ser copiado é Jesus. Deus não aceita nada mais, nada menos do que a santidade de Jesus, que lhe é comunicada através da comunhão diária. O Espírito Santo vai nos comunicando esta santidade de Jesus quando nós tomamos tempo diariamente para estudar a Bíblia, para louvar, para declarar nosso amor a Jesus Cristo, para confessar os nossos pecados. Enquanto estamos fazendo tudo isso em íntima comunhão, o caráter de Jesus está sendo transferido para você, a santidade de Jesus está sendo comunicada para você. Deus exige perfeição moral. Como é que é mesmo, pastor Samuel? Sim, Deus exige perfeição moral. Mas não é a sua perfeição. Não é uma perfeição moral fabricada nos teares humanos. É a perfeição moral que vem do céu. Jesus Cristo diz: venham e comprem de mim ouro provado no fogo. Comprem de mim vestimentas brancas, para que eu cubra a nudez causada pelo pecado. Comprem de mim o colírio do Espírito Santo, todas estas mercadorias celestiais, o ouro provado no fogo, a vestimenta branca, o colírio do Espírito Santo, tudo nos é dado, é de graça. Você adquire pela comunhão com Jesus Cristo. Meu querido irmão, a imperfeição física, tudo bem. O que é que você pode fazer pela sua imperfeição física? Teremos imperfeições físicas, defeitos físicos, até Jesus voltar. Quando o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, seremos glorificados. Então, não é a imperfeição física que vai nos tirar do céu, mas a imperfeição moral nos tira do céu. Porque Deus não aceita a imperfeição moral, porque Ele está oferecendo gratuitamente para você e para mim a perfeição moral de Jesus Cristo. Mas temos que buscá-la, nós temos que orar por ela, nós temos que jejuar por ela, nós temos que pedir, e aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra. No livro Parábolas de Jesus, página 174, parágrafo 5, diz assim: perfeição moral é requerida de todos. Mas não é a sua perfeição moral, é a perfeição moral recebida de Jesus Cristo. Queridos, uma vez purificado o coração, na conversão, o nosso coração é purificado, é dever de todo cristão que tem o seu coração purificado, na conversão, quando aceitou a Jesus como Salvador, é dever de todo cristão conservá-lo incontaminado. Como é que você conserva o coração incontaminado? Pela comunhão com Jesus Cristo. Na justificação, Jesus Cristo nos livra da penalidade do pecado. Ele nos justifica pela fé. Mas na comunhão,
que é o processo da santificação, ele nos liberta do poder do pecado. E somente na glorificação ele vai nos libertar da presença do pecado em nosso corpo, porque o nosso corpo físico, mortal, será revestido de imortalidade, será glorificado. Meu querido irmão, na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 14, Deus diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Deus insiste em que você viva e eu viva uma vida imaculada. Não pensamentos pecaminosos ocultos, não vícios secretos. Deus requer de você perfeição moral que Jesus nos dá. Ele quer de você uma vida imaculada e irrepreensível. Quando pecamos, corremos para Jesus, confessamos os nossos pecados e continuamos na graça de Jesus. Quando Cristo vier, ele não mudará o caráter. Isso está escrito na revista Signs of Times, do dia 9 de fevereiro de 1891, parágrafo 1. Novamente eu leio: quando Cristo vier, ele não mudará o caráter. A perfeição moral nos é comunicada antes da volta de Jesus, pela comunhão diária com Jesus Cristo. O selo do Deus vivo não será colocado na testa de um filho que está com imperfeição moral. O servo de Jesus Cristo, que foi aperfeiçoado em Jesus Cristo, que reflete o caráter de Jesus Cristo, ele receberá o selo do Deus vivo, porque ele recebeu de Jesus Cristo não somente o perdão dos pecados, mas recebeu também o poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Queridos, quando Cristo vier, ele não mudará o caráter. Somente o corpo físico será transformado de mortal para imortal. O caráter precisa ser mudado hoje. Hoje, no dia a dia, neste processo chamado de santificação, o caráter tem que ser mudado. No dia da glorificação, na segunda vinda de Jesus, não haverá mudança de caráter. O caráter é a colheita da vida. É o caráter espiritual e moral que é de grande valor à vista do céu e que sobreviverá à sepultura e possuirá a glória da imortalidade através dos séculos intérminos da eternidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 258, parágrafo 5. Queridos, a profissão de fé de nada pesa na balança. É o caráter que decide o destino. É o caráter que você desenvolve no dia a dia. Você vai fabricando o seu caráter pela comunhão com Jesus Cristo. O Espírito Santo vai acrescentando na sua mente os traços de caráter de Jesus Cristo e vai implantando em você a mente de Jesus. E é este caráter que vai decidir o destino. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou que amam o mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Eventos Finais, página 127. E ainda em Eventos Finais, a mesma página 127, nós lemos: os que vencem o mundo, os que vencem a carne, os que vencem o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Portanto, cristãos que têm mente de derrotado, cristãos que costumam dizer: eu não consigo vencer, eu não consigo abandonar este vício, eu não consigo abandonar este pecado, este mau hábito, estes cristãos não receberão o selo do Deus vivo, porque o selo do Deus vivo será colocado sobre aqueles que venceram o mundo, venceram a carne, venceram o diabo, porque eles acreditavam que era possível a vitória.
Se você pensa que não é possível a vitória, você não vai vencer. Para vencer, você tem que acreditar na vitória. E a vitória é a de Jesus. Jesus disse, eu venci o mundo. E você também vai vencer, porque eu dou para você a minha vitória. Mas você tem que buscá-la todos os dias, em comunhão, em íntima comunhão. Os que vencem o mundo, os que vencem a carne, os que vencem o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Eventos Finais, página 127. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos ver então o capítulo 2, versos 14 a 15. Capítulo 2 de Filipenses, versos 14 a 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Deus não aceita nada menos, nada mais do que vida irrepreensível. Ah, mas eu sou pecador. Sim, mas existe perdão. O pecado que impede a nossa salvação é o pecado que não é confessado e que não é abandonado. Se você pecou hoje, mas hoje mesmo você confessa, você continua na graça. Você continua crescendo na graça. Aos olhos de Deus, você continua sendo irrepreensível. Porque um pecado confessado é um pecado perdoado, e um pecado perdoado é um pecado como se nunca tivesse existido. Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado. É assim mesmo. Aos olhos de Deus, você que pecou e que confessou e foi perdoado, aos olhos de Deus você é irrepreensível. Por isso, Deus está falando através de Paulo em Filipenses 2:15, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você, filho de Deus, você resplandece como astro no mundo. As pessoas veem o brilho de Jesus no seu rosto, nos seus olhos, na sua amabilidade, na sua cortesia e também na sua pureza moral. Porque Deus nos chamou, 1 Tessalonicenses 4:7. Aqui diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não nos chamou para uma vida imunda, podre. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ó, queridos, temos que pedir a santificação, a santidade de Jesus. Eu vejo tanta gente pedindo cura por doenças, companheiro para o casamento, trabalho, dinheiro, solução para problemas familiares. Tudo isso você pode pedir para Deus. Mas eu quase que não vejo pessoas pedindo santidade. E é isso que realmente faz a diferença na sua vida. Porque Jesus quer dar a santidade para você, mas só dará se você pedir. Portanto, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está claro aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus para você, que você seja santo, como seu Pai, como seu Salvador Jesus Cristo, como Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Santos, que vos abstenhais da prostituição. O mundo vive em prostituição, o mundo vive em pornografia, mas nós vivemos em santidade. Queridos, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos cercados por um mundo de trevas, mas nós somos a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Refletimos a luz que vem de Jesus Cristo. E nós temos que iluminar aqueles que estão em trevas. Por isso 1 Pedro 2,9 diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora lemos em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4.
visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Eu amo essa expressão que Pedro usa na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Para que fiqueis participantes da natureza divina. Quando você tem o Espírito Santo vivendo em você, quando o seu corpo, a sua mente, é o templo do Espírito Santo, então, meu querido irmão, minha querida irmã, você é participante da natureza divina, porque Deus habita em você, através do Espírito Santo, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Alegre-se em ser participante da natureza divina. Nenhum de nós precisa desculpar ou tentar justificar seu temperamento impetuoso. Não, queridos. Temperamento impetuoso, pavio curto, não é para ser desculpado, não é para ser justificado, é para ser confessado. Nenhum de nós precisa desculpar ou tentar explicar seu caráter deformado, o seu egoísmo, a sua inveja, o seu ciúme ou qualquer impureza da alma, corpo ou espírito. Deus nos chamou para a glória e virtude. Deveremos obedecer ao chamado de Deus, Review and Herald, do dia 24 de abril de 1900, parágrafo 4. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Romanos, capítulo 12. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 12, leia comigo capítulo 12, versos 9 até o verso 18. O amor, seu e meu, seja não fingido. Aborreçamos o mal e apeguemo-nos ao bem. Mensagens claras, inspiradas, diretas, ao ponto. Amem-se cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Amem-se. Não sejam vagarosos no cuidado. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito. Não cristão desbotado, desanimado, cristão que não louva, cristão que não diz amém, cristão que não diz aleluia, cristão que não diz ora bem, Senhor Jesus. Temos que ser cristãos fervorosos. Aqui diz, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Verso 12, alegrem-se na esperança. Diferente de ser um cristão triste, que vai influenciar mal, que vai dar um péssimo testemunho, um cristão triste, aborrecido. Aqui diz, alegre-se na esperança. Nós temos razões para nos alegrar, porque temos esperança. Sejam pacientes na tribulação, não reclamando, não murmurando. Sejam pacientes na tribulação. Todos passamos por tribulações. Perseverem na oração. Não é uma vez por dia, é orar sem cessar. Perseverem na oração. E mais, verso 13, comuniquem com os santos nas suas necessidades. Não fujam dos necessitados. Peçam a Deus a oportunidade de servir, de ajudar um necessitado. Quando estiver dentro do mercado fazendo compra, peça a Deus que lhe dê a oportunidade de ajudar alguém a comprar algum alimento, alguém necessitado, que não tem dinheiro para pagar, mas que está precisando de arroz, de feijão, de óleo, de sal, enfim. Queridos, peça a Deus a oportunidade de servir. Não fuja do pobre, do necessitado, porque aqui diz, comuniquem com os santos nas suas necessidades. Sigam a hospitalidade. Não saia de fininho da igreja no sábado, esquecendo-se de convidar as visitas para o almoço. Ah, mas eu não preparei o almoço. Deveria ter preparado. Na sexta-feira você deveria ter preparado o almoço para a sua família e para também alguns convidados, algumas visitas que vão aparecer na igreja. E você precisa chegar para elas e perguntar, você tem onde almoçar? Eu teria o maior prazer de que você fosse almoçar conosco na nossa casa. Queridos, sigam a hospitalidade. E o que mais? Verso 14. Abençoem aos que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Seja uma bênção na vida das pessoas, principalmente na vida dos inimigos.
sejam uma bênção na vida dos inimigos. E o verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sejam unânimes entre vocês, não ambicioneis coisas altas, mas acomodem-se às humildes, não sejam sábios em si mesmos, a ninguém tornem o mal por mal, mas procurem as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vocês, tenham paz com todos os homens. Não se vinguem, mas deem lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu querido irmão, como é que nós podemos fazer tudo isso que Paulo está recomendando aqui em Romanos capítulo 12, versos 9 a 18? Pela comunhão com Jesus Cristo. Nós vamos assimilando o caráter de Jesus, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, a hospitalidade, a cortesia, a gentileza. Queridos, é a comunhão com Jesus Cristo que nos transforma. Jesus Cristo vai se tornando o Senhor da nossa vida. Vamos crucificando o eu diariamente. E Jesus Cristo vai assumindo todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. No livro Eventos Finais, página 127, diz assim: estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? É uma pergunta. Estamos buscando a sua plenitude, chegando cada vez mais alto? Ou você está baixando o padrão, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Caráter de quem? De Jesus. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em sua fronte. O anjo relator declarará, feito está. Apocalipse 22, 11. Isso foi escrito em Eventos Finais, página 127. Cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Meus queridos irmãos, quem não está crescendo, está morrendo. Diariamente temos que crescer na graça. Como homem, Jesus Cristo era perfeito e, todavia, cresceu na graça. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Mesmo o mais perfeito cristão pode crescer continuamente no conhecimento e no amor de Deus. Testemunhos, volume 1, página 339, parágrafo 8. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. A nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá um progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Parábolas de Jesus, página 27, parágrafo 4. Recebendo o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outros, cresceremos e produziremos fruto. As graças do Espírito Santo amadurecerão em nosso caráter. Parábolas de Jesus, página 29, parágrafo 1. Queridos, quem não está crescendo, está morrendo. Nossa obra é esforçar-nos para atingir em nossa esfera a perfeição que Cristo atingiu em todos os aspectos do caráter. Para conhecê-lo, meditação, página 127, parágrafo 1. E no Parábolas de Jesus, página 28, parágrafo 2, diz: Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens. Homens e mulheres. Cristo quer se reproduzir no seu coração. O objetivo da vida cristã é a frutificação. E o que é que nós vamos frutificar? É a reprodução do caráter de Cristo no crente. É a reprodução do caráter de Cristo no crente. Sadhu Sundar Singh foi um homem que se tornou semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Ele foi um hindu que aceitou a Jesus como Salvador, foi expulso de casa
ele se tornou um apóstolo chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos. E quando em visita, uma vez, ele veio a Londres visitar uma família cristã, quando ele chegou à porta e bateu, a empregada veio atender a porta e ele se apresentou: o meu nome é Sadhu Sundar Singh. E a empregada saiu correndo lá para dentro da casa e disse para sua patroa: lá fora está um homem que o nome dele é um embrulhado, eu não entendi, mas o jeito dele me faz pensar que pode ser Jesus. Queridos, ele se parecia com Jesus, porque ele meditava em Jesus e o centro da vida dele era Jesus. Ele dormiu uma noite na casa desta família, brincou com as crianças da casa e no dia seguinte ele se levantou bem cedo e com o pai da família eles saíram para uma viagem. Quando as crianças acordaram no dia seguinte, eles já tinham viajado, Sundar Singh e o pai da família. E as crianças, quando acordaram, vieram correndo para a cozinha e perguntaram: mamãe, mamãe, onde está Jesus? Onde está Jesus? Ele, Sadhu Sundar Singh, se tornou um homem parecido com Jesus, o apóstolo dos pés sangrentos. Queridos, o caráter de Cristo precisa se reproduzir em você e em mim. Sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andemos em amor, como também Cristo nos amou. Efésios 5, versos 1 e o verso 2. Todo verdadeiro cristão progredirá diariamente na vida religiosa. É um contínuo crescimento na graça. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu, teremos assaltos a vencer e não há lugar de parada. Nenhum ponto em que possamos chegar e dizer que atingimos plenamente a santificação. Não, queridos. Nós vamos crescer em graça diariamente e vamos crescer continuamente e nunca parar, cruzar os braços e dizer: alcancei, atingi plenamente o ponto de santificação. Queridos, nós nunca vamos parar de crescer, nem no céu. No céu e na nova terra, nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo habitar em você e em mim, seremos pacientes. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes. Os que são nervosinhos, irritadiços, precisam mudar. Você não está com Cristo. Porque se Cristo habitar em você e em mim, seremos o quê? Pacientes. Eu estou lendo Ciência do Bom Viver, página 487, parágrafo 2. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos, tolerantes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia, ano após ano, venceremos nosso eu e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós é atribuída, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus, resoluta decisão, inabalável propósito, contínua vigilância e oração incessante. Ciência do Bom Viver, 487, parágrafo 2. Meu querido irmão, minha querida irmã, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é essencial todos os dias e todas as horas. Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2,1. E eu estou dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele nos dará graça para sermos pacientes, Ele nos dará graça para sermos confiantes, Ele nos dará graça para vencermos nosso desassossego, Ele nos aquecerá o coração com o seu próprio suave espírito, Ele reavivará nossa alma em sua fraqueza. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 231, parágrafo 4. Tudo que você e eu precisamos é crescer
na contínua graça de Deus. E Deus falou para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu estamos sendo chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade, para podermos receber o selo do Deus vivo na nossa testa. Que o caráter de Jesus Cristo seja implantado em você, cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Que cada dia você possa dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que você possa dizer cada dia: tudo posso em Cristo que me fortalece. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque existe o selo do Deus vivo. Obrigado porque existe a santa lei de Deus, que não nos é pesada, porque nós amamos o nosso Deus e Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo e Senhor da nossa vida. E o Espírito Santo implanta em nós uma mente obediente. Pai querido, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Faze-nos mais semelhantes a Jesus Cristo, transforma o nosso caráter cada dia, porque nós queremos alcançar, em nome de Jesus e pelo poder de Jesus Cristo, a perfeição moral, para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz de Jesus. Amém.